Olá, queridos alunos. Estamos aqui então para apresentar o artigo científico que foi publicado na revista da graduação Regrade, do Centro Universitário Univem aqui de Marília, dentro também do programa de iniciação científica da FAJOPA. Meu orientador foi o professor Marcos Fernandes Gonçalves, da área de Sociologia e de Filosofia Política, e o título do meu trabalho foi O Exercício do Poder em Thomas Hobbes e Nicolau Maquiavel como condição para a sociedade humana. Então, nós trabalhamos aí durante os 3 anos da graduação em licenciatura de filosofia, né? E tentamos encontrar alguns conceitos-chave importantes para a gente definir o que é a sociedade humana, qual é as suas condicionantes, né? Como que ela é possível de existir, passível de existir. Então, vou tentar fazer uma apresentação bem acessível, bem rápida, sobre o nosso trabalho. Também está disponível aí no site do Univem, chama Regrade a revista, então quem quiser é só baixar lá o arquivo para ler mais profundamente, né? Então, na nossa introdução, a gente fala aí sobre as teorias que Nicolau Maquiavel, sobretudo na obra O Príncipe, e Thomas Hobbes no seu livro dos principais, né, o Leviatã, falam sobre o exercício do poder em cada circunstância da vida, da sociedade, né? A gente buscou aí escrever sobre cada autor em separado, e no finalzinho a gente fez uma comparação entre as duas teorias e tentando encontrar aí, com discussões breves, nada muito profundo, porque trata-se de um artigo também, sobre as conclusões de cada autor e se há semelhanças e divergências, né? Então, Maquiavel, para a gente começar, ele definiu com uma nova visão política a questão do governo do povo e daquilo que o cerca, né, se dá de uma forma diferente. Ele não se baseava muito em princípios éticos e religiosos, mas, sobretudo, uma política que o governante tem um poder pleno, total, para usar os meios que quer, que no senso comum não são considerados éticos, para se manter no poder. Mas isso sempre tendo em vista não o próprio bem-estar desse governante, mas o do Estado, ou o bem-estar da sociedade, né? Então não se aplicava, não se conectava muito a esses princípios éticos e religiosos. Na obra O Príncipe, de Maquiavel, o seu interesse não era fazer apologia a um determinado tipo de governo, mas orientar quais atitudes que o soberano dos governos deviam praticar para se manter no poder, tratando, entre outras coisas, os principados e também dos desafios que o príncipe do Estado podia encontrar no governo desses principados. Já Hobbes falava que o homem estava em constante estado depois do estado de natureza, em constante estado de guerra, e não é o que a gente pensa de guerra militar, né? Mas não só quando tinha conflito, mas também nas demandas diárias, né? No nosso relacionamento interpessoais, nos simples atos dos seres humanos, enquanto membros de uma sociedade, seres sociáveis, né? Então, resumindo essa introduçãozinha, Maquiavel e Hobbes falam isso, nós vamos chegar lá numa conclusão no final. Então, no nosso desenvolvimento, nós começamos a falar então um pouco sobre a obra O Príncipe de Maquiavel, uma construção de uma nova visão política, depois, no segundo momento, sobre Thomas Hobbes, o seu Leviatã, o seu monstro, e no final, uma conclusãozinha, né? Então, aqui, Maquiavel viveu de 1469 a 1527. Para a época dele, era uma ruptura de fazer política, uma nova maneira de fazer política, e ele não teve, quando escreveu esse trabalho dele, o objetivo de desenvolver um tratado político extremo, né? Mas ele também não queria falar o que era Estado, monarquia, república, ele não queria fazer nada disso. Ele tinha como objetivo específico uma sugestão, um guia para a unificação dos principados italianos, né? Na época, a Itália vivia em uma série de principados menores e ele tentou escrever alguma coisa para unificar isso, como uma dica, uma receita, sei lá. Ele queria reaver esse posto dele em Florença, ofereceu essa obra dele para Lorenzo de Médici como um guia para que esse Lorenzo alcançasse o poder, reconquistasse o poder. Acontecia que naquela época, naquele país,
naquela quantidade de povoado lá, de principados, não havia um poder centralizado, né? Então era difícil de se manter um Estado, né? Não existia isso. E para Maquiavel era preciso a implantação desse poder central, mas muitos obstáculos tinham, como por exemplo a atuação da Igreja Católica, que tinha muita influência, não conseguia unificar, né? A Igreja Católica não tinha força para unificar, mas ainda tinha uma influência muito grande sobre o processo, sobre tudo, né? Como sempre, ela estava lá permeada lá nos meios da sociedade e etc. Né? Tinha muitos poderosos que, se você unifica um estado de vários principados, tem vários poderosos, se você unifica, fica um só poderoso. Então, também era um outro obstáculo. Né? Então, Maquiavel fala muito do jogo das aparências, né? O que ele leva em conta não é o ser, mas é o aparentar ser. Interessava a essência, né? Mas a aparência. O príncipe que segue princípios éticos e religiosos é fraco e a qualquer momento pode ser derrotado pelos inimigos, né? Então, apesar disso, ele ainda é muito contra, não é a favor de jeito nenhum da tirania, mas ele preza pelo bem-estar do Estado, ainda que talvez usando dessa tirania, né? Mesmo não sendo a favor. E então também Maquiavel ele apresenta como elementos básicos para esse novo viés político dois conceitos importantes, o conceito de virtude e de fortuna. Virtude que designa o conjunto de atividades que o governante deve ter para conquistar e manter o poder. Então, conjunto das atividades, de ações, de jeito, de maneira de suceder para conquistar e manter-se no poder. Esses dois pontos importantes. Lembrando que o poder ainda era muito pulverizado. Fortuna é a oportunidade, momento propício, acaso, sorte, timing, podemos chamar de qualquer coisa, né? O momento exato para atacar o inimigo e conquistar e manter esse poder. Quando as características do príncipe se relacionam, o príncipe, né, o soberano, é capaz de se manter no poder e agir no momento certo. Quando não há essa união entre virtude e fortuna, o príncipe já cai no fatalismo e assim estará fadado ao fracasso. Ele tem que ficar atento nesses dois aspectos de virtude e fortuna, porque senão vai fracassar com certeza. Para Maquiavel, né? Naquela época, então, no século XVI, quando Maquiavel escreveu a sua obra, ele tentou mostrar essa necessidade da política de centralização para aquele povo, né? Falando que o povo estava infeliz, né? Ele corroborou isso no seu escrito, por conta da ausência desse poder central. Sua obra não é cheia de floreios, não há uma preocupação com a realidade profunda e não escreve uma utopia, ele é bem direto, na verdade, né? Então aqui tem uma citação, vamos lê-la aqui. Todos os estados, todos os domínios que têm havido e que há sobre os homens foram e são repúblicas ou principados. Os principados são hereditários, cujo senhor é o príncipe pelo sangue, por hereditariedade, longo tempo ou novos. Os novos são totalmente novos, como esses aqui que ele cita, ou são membros acrescentados a um estado que um príncipe adquire por herança. Então, esses domínios assim adquiridos são ou acostumados à sujeição a um príncipe ou são livres, que são adquiridos com tropas de outrem ou próprias pela fortuna ou pelo mérito, né? Pela junção desses dois aspectos. Então, só para exemplificar aí da obra de Maquiavel, o jeito que ele é bem prático, né? Ele é muito pouco teórico, mais prático, mais direto. Maquiavel fala que, depois a gente faz um comentário aqui sobre essa citação, né? Falando de cada tipo de principado, novos, mistos, de hereditariedade ou de conquista, cada um com a sua especificidade. Ele fala que não é fácil manter os principados novos, que na verdade já não são novos, mas mistos, porque foram incorporados a um estado hereditário, de alguma maneira já foi de alguém ali, já tinha um soberano ali, né? No caso dos principados novos, as dificuldades estão na mesma proporção da capacidade de quem os conquistou, assim para alcançar o posto de príncipe, né? O indivíduo deve ter mostrado valor e boa sorte, virtude e fortuna. Aí ele fala aí alguns exemplos de soberanos, né, de
príncipes, né? Tem essa citação também. E uma parte que nos interessa muito para o curso de teologia, talvez de história da igreja daquela época, era um obstáculo pela unificação da Itália, porque não era suficientemente forte para se impor diante dos demais principados. Por outro lado, não permitia que outro reino promovesse essa unificação, até porque senão ela perderia também o poder, né? Ela não reconhecia esse poder de centralização e Maquiavel, de forma alguma, também não era contra os preceitos bíblicos, mas ele não concordava com a atuação política, né, com essa representação tão forte que a igreja tinha. Então ele propõe na sua obra a laicização, poder pleno que antes era exercido pela figura divina, é transferido então para o homem, né? Lembrando que naquela época a mentalidade é que o rei, na época do absolutismo inclusive, né, o rei, o príncipe, a família real era escolhido por Deus, era filho de Deus e tinha poder pleno, né? Maquiavel não defende a imoralidade, ou seja, o crime. O que ele quer ressaltar é que a política é a moral, ou seja, não prescinde da moral. Ao contrário de muitos outros pensadores, para ele, se for moral, você não consegue fazer política. Para ele é impossível uma política moral, totalmente amoral, né? O príncipe é o governante que tem o pleno exercício do poder, plenitude e potestácio, e a indivisibilidade do poder lhe concede que governe bem. O soberano, para Maquiavel, é responsável pela determinação do certo e do errado, então também seria um juiz, né? Sejam quais forem os meios utilizados pelos legisladores, devem ser usados para o pleno exercício do poder. Para Maquiavel, o poder não é mediado, não é médio, não é pequeno, não é curto, mas é sem limites e deve ser usado em sua plenitude. O príncipe deve ter um compromisso com o bem-estar do Estado, logo critica a tirania, pois o príncipe tirano não tem como meta a plena realização do Estado, mas uma realização pessoal, própria, personalista, né, e caprichosa, né? O tirano se coloca acima da lei para o benefício próprio. Isso aí Maquiavel não gosta, refuta. Para ele, a meta sempre é o Estado, a sociedade, é assim que ele quer que seja exercido o poder, né? A justificação desses atos do príncipe é o bem-estar do Estado, o êxito, a felicidade, né? A legitimação do poder do príncipe se dá pela felicidade, o êxito dos súditos e do Estado. Traduzindo, se o Estado está bem, se os súditos estão felizes, se há a paz, se está tudo bem, o poder é legítimo para Maquiavel. Então, muito diferente dos valores democráticos, né? Mas, para ele, é a política que ele sugeriria. Um pouco utilitarista, mas os meios possam parecer cruéis, mas são justificados pelo êxito do governo, que não é exercido em função do governante, mas do Estado, e por causa disso não é nem tirânico nem despótico, né? Não é malvado. Maquiavel afirma que é preciso estabelecer a diferença entre o modo como o príncipe vive e o modo como ele deveria viver, e que o importante é se preocupar com o modo como se vive e o que se faz. Lá no começo nós falamos que para ele o que importa não é o ser, mas o aparentar ser, né? Nesse jogo de aparências, onde o que importa não é o ser, mas o aparentar ser, o alvo final é o bem comum. Então, sempre é importante frisar isso, e depois nós vamos ver lá em Hobbes a importância disso, mas é o bem comum. Sempre vai estar frisando isso. O príncipe deve se precaver contra ataques de duas naturezas distintas, interna por parte de seus súditos e externa por parte dos poderosos de fora. Então, todo soberano, né, todo príncipe está fadado, pode ser levado a receber ataques de dentro ou de fora, de seus próprios súditos e também dos poderosos de outros poderes, né, de outros príncipes. Para evitar isso, o príncipe tem que contar com um exército de preferência que seja próprio dele, sem se valer de pessoas pagas, né, de mercenários, além de contar com outros bons aliados políticos, né? Ele fala na página 77 do príncipe: se tiver armas, terá bons amigos. É a maneira como ele sugere o governo. Se dentro do principado, dentro do Estado, tiver tudo estável, tudo bem, também fora vai acontecer a mesma coisa, a não ser que exista um ataque externo, uma conspiração interna também.
Se o príncipe for amado por seus súditos, dificilmente terá que temer ser vítima de qualquer tipo de conspiração interna. Além disso, o príncipe deve delegar a outro a tarefa de impor penas. Todavia, os atos de graça devem ser realizados apenas por ele. Outra estratégia bacana que Maquiavel sugere, né? Nunca o príncipe castiga. Sempre ele delega para outra pessoa, mesmo que com o aval dele, mas ele não é o mal. Ele é uma pessoa boa que só faz atos de graça. Então, ele é uma estratégia interessante e utilitarista também de Maquiavel, né? Um homem virtuoso, para ele, pode lutar e conseguir o poder, a honra e a glória, sem associá-las a típicas tentações mundanas, sempre levando em conta a necessidade de manter-se no poder para o bem comum. Com isso, ele propõe que aquele príncipe que deseja a estabilidade do seu próprio governo deve usar sabiamente força bruta, violenta, mas sempre atrelada com a virtude e sempre buscando o momento, time da fortuna, né? No entendimento de Maquiavel, a fortuna é a sorte, é a ocasião propícia, favorável, certa. A fortuna sem a virtude é como um carro desgovernado ou um rio bravio desgovernado. Já a fortuna com a virtude é como um rio que corre dentro de suas margens. Então, se tiver fortuna e virtude, tá tudo bem. Se tiver fortuna sem a virtude, vai um carro desgovernado, sem direção, sem limites. Então, por isso que é importante aliar os dois, né? Um domina o outro. A fortuna, sorte sozinha não vale nada, não garante nada. E os dois juntos levam ao sucesso. A essência do poder plano é a função do príncipe, que é consolidar seu poder e garantir a segurança e comodidade de seus súditos. Então, apesar de parecer um pouco perigoso, violento, mas sempre o objetivo final é garantir a segurança e comodidade dos súditos, do povo, zelar do bem-estar e a felicidade deles. Então é uma causa inclusive nobre, né? E o Estado existe por causa disso, para dar essa garantia de desenvolvimento para os cidadãos que compõem o Principado. Maquiavel busca elencar as qualidades que o príncipe deve possuir, que é o uso da força, aquela questão do exército, né? A astúcia e o centro da atividade política. Além disso, ele deve também ser sagaz e impetuoso, né? Ter virtude. A centralização do poder deveria beneficiar o governo. Aquele que divide o poder é fraco, não consegue atender os desafios do governo. Maquiavel, então, já finalizando, ele conserva a figura do poder indivisível nas mãos do príncipe, mas não tem nenhuma relação com o poder divino, uma vez que seu poder é secular, isento da moralidade. Por que Maquiavel faz isso? Porque se ele atrelasse o uso do poder pelas mãos do príncipe com Deus, com a divindade, ele deveria ser moral, porque não existe um Deus amoral. O Deus da época, né, o Deus católico, não pode ser amoral. Então, se ele atrelasse, então ele tenta secularizar ao máximo isso. Então, finalizamos aqui Maquiavel. Vamos começar agora sobre Thomas Hobbes, agora um inglês, né? Escreve sobre o Leviatã, um grande monstro. E Thomas Hobbes fala sobre o estado de natureza, suas implicações, né? Para ele, vou começar com essa citação aqui. Durante o tempo em que os homens vivem, sem um poder comum capaz de os manter a todos em respeito, eles se encontram naquela condição que se chama guerra. E uma guerra que é de todos os homens contra todos os homens. Então, o estado de guerra, como a gente falou lá no comecinho, não é só a guerra militar, com bombas, com invasões, mas é uma guerra de todos os homens contra todos os homens por conta de sobrevivência. Desde lá do estado de natureza, estado primeiro original do homem, por comida, por reprodução, aquela coisa meio animalesca, né? A guerra que envolve todos os homens é ocasionada pela ausência de um determinado poder comum que tem capacidade de manter o respeito entre eles. Tá? Aqui já aparece a necessidade de um determinado poder comum capaz de manter esse respeito, frear esses instintos do estado de guerra, né? O estado que se chama guerra.
Ainda no que tange a definição do estado de guerra, Hobbes faz referência ao lapso temporal que contempla tal estado, dizendo que a guerra não é somente a batalha ou a ação de luta, mas espaço de tempo que o homem tem a vontade de travar batalha por qualquer motivo, não interessa para ele o motivo. Né? Não basta somente o homem travar a batalha em si, mas todo o clima que envolve tal conflito é chamado de estado de guerra. Para ele, uma coisa, abrindo parênteses rapidamente, enquanto Maquiavel é totalmente prático e vai no núcleo, na prática, como o príncipe deve fazer para manter-se no poder, para obter o poder, conquistar e manter-se, Hobbes ele faz todo um arcabouço teórico, um embasamento teórico muito mais profundo. Então ele começa lá no estado de guerra para ver onde a gente vai chegar daqui a pouco, né? Aí ele, continuando no estado de guerra, ele explica que esse comportamento em relação ao outro é razão dos 3 pontos principais serem elencados como a causa do conflito. Desses 3 pontos principais: a competição, a desconfiança e a glória. Competição, a desconfiança e a glória. E ele fala aqui nesse trecho da página 79 do Leviatã. A violência é fator preponderante no estado de guerra ou de conflito. Cada tipo de homem utiliza-se dessa ferramenta com um objetivo diferente. Quando da ausência do poder que gera o estado de paz, que é todo o tempo em que se não tem o estado de guerra, há a incapacidade dos homens de tirarem prazer de suas próprias companhias mútuas. O homem não consegue conviver quando há a ausência do estado de paz que é gerado pelo exercício do poder. A igualdade e a inimizade entre os homens caminham juntas à medida que cada um é egocêntrico e enxerga a sabedoria do próximo muito mais distante do que a sua própria, julgando-o menos sábio que ele. Então, o homem egocêntrico, mas só em si, devido a esse estado natural de guerra. Os homens julgam ter mais sabedoria, em maior grau do que todos, menos eles próprios, e alguns outros que, ou devido à fama ou devido a concordarem com eles, merecem sua aprovação. Então, para Hobbes, o homem, como é egocêntrico, né, todos os homens são menos sábios, têm menos sabedoria que ele mesmo, né, que o indivíduo mesmo, exceto alguns que eles admiram ou que têm fama, então merecem sua aprovação. Mas sempre partir do eu. Eu vejo o outro, né? Aqui, então, cada homem faz uso da liberdade de usar seu próprio poder a fim de preservar sua natureza. Esse fato, Hobbes denomina jus naturale. Então, é um juízo natural, uma lei natural, que cada homem faz uso da sua própria liberdade, que já nasceu com ele, usar o seu próprio poder. Nós vamos entender como, né? Se ele tem direito a tudo que existe, inclusive aos corpos das outras pessoas, a paz só será alcançada quando este renunciar a este direito a todas as coisas, de forma a se contentar somente com a igual liberdade que pertencem aos demais em relação a si mesmo. O indivíduo não poderá renunciar a esses direitos no caso de feridas, cárceres, cadeias, ataque, invasão, malefício que cause insegurança. Se cada homem exercesse o direito de praticar tudo o que lhe apraz ou lhe é cabível pelo jus naturale, a paz desejada não será alcançada, mas a sociedade viverá em constante estado de guerra, que é temido, né? O caminho para a renúncia do direito encaminhado pelo jus natural é anunciado por Hobbes como sendo a simples renúncia ou a transferência desse direito a outras pessoas, sendo o primeiro quando não importa em favor de quem irá redundar o respectivo benefício, e o segundo quando com isso se pretende beneficiar uma determinada pessoa ou pessoas. Então, a jus natural ela tem um sentido que são esses dois que ele citou, né? E interessante que no texto Hobbes sugere que existem 15 leis de natureza, e aqui nós tentamos elencar algumas de uma forma resumida, né, tal. Uma delas, a necessidade de o homem celebrar os pactos que faz, então tem que cumprir a palavra. Gratidão celebrada a partir do fato de o homem receber um favor de outrem, então ser grato. Complacência, perdão, vingança, impossibilidade de declaração de ódio, não pode ter ódio ou desprezo, igualdade, então existência de árbitros, de juízes, mediadores, então são algumas leis que
que Hobbes cita no seu texto, né? Uma coisa interessante é que ele fala que, ó, o poder só pode obter êxito se usar da espada, pois, como apresentado nessa justificativa teórica, a palavra de um homem não tem valor para o cumprimento de contratos, ou é demasiadamente fraca para poder manter o estado de paz somente com a prerrogativa de seu uso. Então não adianta só a palavra, às vezes vai precisar da espada também, porque a palavra tem seu limite, é um pouco fraca, né? E a espada não. Espada no sentido de violência, né? Na grande multidão, caso todos atuem com o uso de seu próprio juízo e intenção, de acordo com suas vontades e paixões, não haveria possibilidade de defesa contra algum inimigo externo, pois não haveria nem capacidade de segurança dentro da própria comunidade. Mesmo que Maquiavel fala lá em cima sobre essa questão do assalto interno e externo, né? Para alcançar e manter o estado de paz, para Hobbes é necessário que os homens transfiram artificialmente, por força de um pacto, a um homem ou a vários a responsabilidade de governar a todos os demais. Então aqui nós chegamos no exercício do poder para Hobbes, né? A fim de sair do estado de guerra, de não precisar usar a jus natural de cada um e atender essas 15 leis de natureza, Hobbes fala, e alcançar o estado de paz, Hobbes fala que é necessário então que os homens transfiram esse poder que tem, essa jus naturale, para um homem ou um grupo de homens de forma artificial, que é a transferência do poder. Eu deixo você governar em meu nome, exercer o poder no meu nome. Quando isso acontece, é a formação do Estado, que é a concepção de multidão unida numa só pessoa, a que se dá, então, o nome de Leviatã. Chegamos no nome do livro, caracterizado como um Deus mortal, a quem se deve o estado de paz e a segurança de todos os homens, sem o qual, por todas as razões previamente citadas, o homem não seria capaz de manter-se em segurança e viveria em constante estado de guerra, quando o desejável é estado de paz. Hobbes fala sobre o papel do soberano, que é a pessoa, lá no caso de Maquiavel, o príncipe, aqui é o soberano, a pessoa a quem se determina a responsabilidade de governo dos súditos. Se imputa o poder de duas formas para esse soberano: a força natural e a concordância, neste pacto artificial. Com a força natural, a gente leva em conta a capacidade de força daquele que governa comparado com os seus súditos, exército, um pai que domina os filhos, e etc. e tal. Já na concordância, a esperança de serem protegidos e estarem em segurança, os homens designam um homem ou assembleia de homens de forma voluntária, sem serem forçados a tal ato ou a responsabilidade de governar a todos. Este é o Estado político ou por instituição. De qualquer forma, nestes dois modos de governo estão as figuras do Leviatã e do soberano, papéis fundamentais na garantia do estado de paz e não fugir sempre do estado de guerra. Ele ainda continua no seu texto um estudo grande sobre direitos e deveres do soberano, as regras, sempre nessa profundidade teórica dele, né? Não colocamos aqui porque a nossa finalidade era só entender como que Hobbes chegava no soberano. Então, como considerações finais, já caminhando para o nosso final, Maquiavel com a virtude fortuna e Hobbes com a jus naturale já mostram que elementos essenciais são necessários para o sucesso do governo do povo. Maquiavel tende a dizer que o governo e seu governante têm poderes infinitos, amplos, totais, para que aconteça de forma positiva esse governo, suprindo as necessidades dos seus governados. Já Hobbes, de uma maneira mais profunda, discute e teoriza toda a necessidade de um governo justo, partindo lá desde o estado de natureza, que é de guerra, buscando sempre o estado de paz. Então aqui nós fizemos uma comparação, há uma convergência entre os dois autores na aplicabilidade da governança. Maquiavel aposta suas fichas no tirano, que pode usar de qualquer meio para exercer o poder desde que o fim se justifique. Hobbes coloca no soberano a esperança de que a sociedade consiga prosseguir nos moldes que sempre foi. Claro que o exercício do poder sempre será um assunto discutível, todos os meios acadêmicos, também no meio do povo, como é discutido nesses dois autores que nós apresentamos,
mesmo que às vezes parece que é um olhar negativo, né, sobre o exercício do poder. Parece que é um conceito negativo, uma saída para conter as paixões humanas e quando não são domadas, tal. Mas aqui não vem ao caso. Mas desde sempre o homem busca respostas a essas perguntas de como se manter bem em sociedade, né? Sempre uma sociedade que sempre feita de 2 ou mais homens é permeada por conflitos dos mais variados. Hobbes e Maquiavel contribuem com seu pensamento, lançando luz ao dilema do exercício desse poder como meio para se chegar ao fim da paz, da virtude, de tudo que é positivo para a sociedade humana, no sentido de melhorar sua vida. Então a gente termina aqui com uma frase: se cada pensador escrever em vista de promover, como esses dois tentaram, esse desenvolvimento humano, o mundo será melhor, é a razão a serviço do próprio homem, o homem a serviço dele mesmo. Então fica aí nossas conclusões, nossas considerações sobre o exercício do poder nestes 2 autores, cada um com suas diferenças, mas sempre ligados, e a gente sempre tem em mente que o exercício do poder é um condicionante para a sociedade humana, uma vez que é o próprio homem que vai exercer esse poder e levando sempre em consideração o benefício do povo, o bem-estar, a felicidade, o êxito do Estado. E com isso nós finalizamos a apresentação do nosso artigo. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem ler com mais calma, só baixar lá no site do Univem, revista Regrade. Muito obrigado.